Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse aqui é o nosso primeiro episódio do ano, né? E eu tô muito feliz de poder estar de volta. E o ano novo sempre traz recomeços, né? Mudanças, tentativas de fazer diferente, de revisar os caminhos, ver o que dá certo, o que não dá, o que pode mudar. E aí também eu já queria aproveitar para dizer que a partir de agora a ideia do podcast é que sejam 2 episódios por mês. Então uma semana tem episódio, outra semana não, outra semana tem episódio, outra semana não. Vamos meio que trabalhar assim. E aí esse é o primeiro episódio, né, dessa nova fase, torcendo muito para que dê certo. Eu gosto muito de gravar os episódios, eu gosto muito do podcast, né? A prova é que esse é um novo início também da minha vida, criando conteúdo, assim, falando sobre cinema, que é algo que eu amo. Mas eu percebi que fazer 4 episódios, né, toda semana tem um episódio, é muito puxado, né? Era muito puxado e é muito puxado. E também eu consigo, assim, ter um tempo maior, assim, pra absorver conteúdos que eu assisti, pensar em ideias, né, pra temas de podcast, de episódio, e também, assim, poder fazer algumas outras coisas que não dá necessariamente pra virar um episódio, sabe? Então, assim, nesse esquema de ter só 2 episódios, nessas outras 2 semanas que não tiver episódio, eu posso fazer conteúdos de outras formas, como vocês podem ver também, não sei se já viram, mas no canal do YouTube tem alguns outros vídeos que não são episódios, né? São dicas de alguma coisa, né? De algum filme ou de alguma série. No Spotify, por enquanto, só tem realmente os episódios do podcast, mas quem sabe vem alguma coisa por aí, vamos ver, né? Estamos aí no início do ano pensando em novas formas de fazer conteúdo e novas ideias de conteúdo também. E aí, pra começar esse novo ciclo e esse primeiro episódio do ano, eu escolhi falar sobre um filme que eu assisti no final do ano passado, que me tocou muito e que me trouxe reflexões bem legais, e espero que sejam legais pra vocês também que estão escutando. E aí, no episódio de hoje, eu vou falar sobre Wake Up Dead Man, o filme da Netflix, que chegou no final do ano passado, que é um filme ali da franquia, né, Knives Out. Eu, particularmente, só assisti o primeiro filme, não assisti o segundo, porque eu acho que eu não vi tantos comentários bons assim sobre o segundo filme, e aí terminou que eu não me interessei muito. Mas aí, quando tava pra lançar o terceiro filme, né, eu comecei a ver alguns promocionais, assim, né, alguns vídeos de divulgação, e eu também fiquei muito tentada a assistir por conta do elenco. Não exatamente todo o elenco, mas 2 pessoas em específico, que é o Josh O'Connor e o Andrew Scott. Eu vi alguns vídeos deles juntos, fazendo ali a divulgação do filme, e eu fiz, gosto muito deles 2, hein? E também a história parecia ser interessante. Obviamente, né, é aquele clássico da história, né, da franquia, que acontece um assassinato, aí vem um investigador pra poder descobrir quem foi que matou aquela pessoa e tudo mais. Só que aqui no terceiro filme a gente tem tudo isso acontecendo num ambiente um pouco diferente. Tudo isso acontece em uma igreja, em uma paróquia, e eu achei bem interessante antes mesmo de assistir, querendo saber como eles iriam abordar isso, se iria ser uma coisa muito engraçada e, tipo, desrespeitosa, vamos dizer assim, com a igreja ou não. E terminou que eu me surpreendi muito com o filme, porque ele fala de uma forma bonita, vamos dizer assim, pelo menos na minha visão, sobre esse ambiente ali da igreja, da paróquia, e essa questão também, né, do cristianismo e ali tudo mais que envolve isso. E aí eu gostei muito do filme, tive reflexões bem interessantes sobre ele, e decidi trazer aqui pro episódio pra gente conversar sobre. Como toda a história dos filmes ali, né, da franquia, parte ali de um assassinato, e a partir disso a gente acompanha uma investigação. Mas tudo é muito teatral, né? Não é só como se a gente estivesse vivendo uma investigação que acontece na vida real, quando tem algum assassinato, algo nesse sentido, mas é muito ali um espetáculo para tentar encontrar o culpado, sabe? Vão se puxando os segredos dos personagens, os erros do passado, umas feridas abertas que tem ali entre aquelas pessoas, tudo em nome da verdade. E isso me chamou bastante atenção,
porque essa busca toda pela verdade muitas vezes vem carregada de muitos julgamentos, de condenação e de até uma certa maldade. E não que isso não exista, tá? Obviamente, quando se tá vendo ali uma investigação, seja ficcional aqui, né, num filme ou na vida real, quem vai estar investigando isso, né, e responsável por essas investigações ou essa investigação, vai ter esse julgamento de olhar cada um com um olhar de, pô, essa pessoa pode ter cometido esse crime, né? Mas aí, em contraponto, a gente observa o ambiente que essa investigação se dá, né, e acontece, que é dentro de uma igreja, dentro de uma paróquia. Então, assim, eu acho que o mínimo que deveria acontecer é que as pessoas fossem um pouco mais, não sei se é amorosas a palavra, mas assim, um pouco mais sensíveis ao abordar isso e ao estar envolvido naquela investigação, porque a gente tá em um lugar que fala sobre acolhimento e não julgar o outro, né? Só que assim, as pessoas e os personagens ali daquela paróquia têm muitos defeitos, como qualquer outras pessoas em qualquer paróquia, tem muitos problemas, muitos segredos e uma certa ambição também, assim, motivos para estarem ali naquela paróquia que não seja única e exclusivamente para adorar Jesus e servir a Ele, mas para conseguir coisas ali em benefício próprio. Então, assim, termina que aquele ambiente não é tão acolhedor ou tão amoroso, ou tão sem julgamentos quanto deveria ser, né? E aí também porque o próprio personagem, que deveria ser essa pessoa de inspirar essas coisas boas nos fiéis, não é assim, né? O Monsenhor Wicks, que é o responsável ali pela paróquia, ele não é uma boa referência ali para aqueles fiéis e para a igreja como um todo. Então, assim, obviamente, o comportamento e como esse personagem, né, como essa pessoa, o Monsenhor Wicks, reflete ali na paróquia. E aí que vem o personagem emblemático e, assim, no caso, o principal e aquele que me tocou, obviamente, que é o Padre Judd, que é interpretado pelo Josh O'Connor. O Padre Judd, ele é totalmente o oposto do que é o Monsenhor Wicks. E aí, quando ele chega na paróquia, é nitidamente visto ali o quanto aqueles fiéis, né, não estão tão abertos, ou assim, o motivo principal deles estarem ali não seja só para adorar Jesus e serem pessoas melhores por estarem participando da igreja, né, sendo fiéis da igreja. E que isso também tem muito a ver justamente por conta desse comportamento ali do Monsenhor Wicks, que é o responsável pela paróquia, que deveria ser a pessoa a inspirar os outros a serem melhores, né, a serem cristãos de verdade, né? E é muito interessante poder ter esse personagem tão interessante mesmo, assim, que é o Judd, né, que é o Padre Judd. Eu fiquei, assim, completamente obcecada pelo Josh O'Connor, fazer aqui um salve pra ele, porque eu já assisti outras coisas com ele, né, gosto muito dele como ator, mas eu fiquei impressionada o quanto ele realmente se entrega ali naquele trabalho, no caso, em todos os trabalhos que ele faz, porque a gente não percebe que é um ator interpretando ali, sabe? A gente acredita fielmente naquele personagem, naquela pessoa. A gente não vê um ator fazendo uma atuação, a gente vê realmente o Padre Judd. E eu fiquei impressionada, assim, com o Josh O'Connor, inclusive tô, assim, com a grande meta de assistir toda a filmografia dele. E aí, quando eu quero assistir toda a filmografia de algum ator ou atriz, é porque eu fiquei completamente obcecada mesmo. E realmente, assim, é uma atuação espetacular, eu particularmente amei. E também gostei muito do personagem, obviamente, né? Por conta dele que esse episódio tá acontecendo. Porque quem é o Padre Judd, né? Ele é alguém que cometeu um erro muito grave no passado, que fez algo muito errado, né? Cometeu um crime, na verdade. E ele agora é uma nova pessoa depois que ele se encontrou com Cristo, né? E até o próprio erro dele, assim, o que ele fez no passado, não é suavizado no filme, sabe? Até pelo próprio personagem, assim, ele fala que quando ele fez aquilo não foi sem querer, né? Ele fez porque ele tava querendo fazer aquilo. Mas aí, depois do encontro dele com Jesus, ele se torna uma nova pessoa. E ele quer fazer diferente em qualquer lugar que ele esteja. E no caso aqui, ele está dentro de uma igreja, né? No caso, ele está sendo padre, servindo a igreja e servindo aos outros. E ele quer poder servir da melhor forma e fazer aquilo que Jesus fez por ele, né?
E é realmente um contraponto ali quando a gente pensa no personagem do Monsenhor Wicks e até nos próprios fiéis que, assim, não estão fazendo as coisas puramente por bondade no coração, mas por querer alguma coisa em troca, sabe? E o Judd vem para ser realmente essa diferença ali, mas aí no decorrer do caminho, obviamente, existem algumas caídas, né? Porque, como eu comentei no início, tudo ali é muito teatral. Então, estamos procurando o culpado porque essa pessoa sim, essa pessoa sabe, aqueles julgamentos. E o Judd vai percebendo de que ele não é mais essa pessoa, né? Obviamente, ele não se coloca como vítima da própria história, né, do que ele fez no passado. Ele reconhece o que ele fez e ele não quer voltar a ser aquela pessoa, né? Ele foi chamado, na verdade, a ser uma nova pessoa. E é isso que ele quer fazer também pelos outros. E aí tem um momento muito específico do filme que o personagem do Padre Judd fala algo muito bonito e que ficou muito marcado em mim, que eu acho que, assim, vou lembrar por muito tempo. Inclusive, já vi vários edits nas redes sociais com essas cenas e com algumas passagens bíblicas também, assim, né, mostrando. Eu, tipo assim, eu achei muito tocante isso, sabe? É realmente, assim, muito bonito o que ele fala e até o que o filme fala também, né? Por mais que seja uma investigação, aquela coisa ficcional e interessante da investigação e do mistério, eu acho que é um filme também que fala sobre esse renovo, né? Sobre se tornar uma nova pessoa ou ser uma pessoa que faz com que o ambiente seja novo e se torne novo, que não seja tão pesado e que não viva no passado e nos erros, né, naquilo que passou, mas sim olhando pra frente. E aí chega nesse momento específico do filme que tem ali uma cena do Judd com o Benoit Blanc, que é um investigador, né, interpretado ali pelo Daniel Craig. E aí eu vou ler aqui porque, assim, é lindo, sabe? É algo que eu fiquei, assim, completamente obcecada pensando em tudo que ele falou e tocada saindo do filme, assim, depois de ter assistido, tipo, minha nossa, que forte. E aí ele fala assim: você está me usando contra o meu único propósito na vida, que não é lutar contra os ímpios e levá-los à justiça, mas servi-los e trazê-los a Cristo. Caso contrário, eu sou tão ruim quanto o X, fazendo com que tudo gire em torno de mim e não de Jesus. E aí ele ainda diz assim: Deus não me escondeu nem me consertou. Ele me ama mesmo quando eu sou culpado. E é isso que eu devia estar fazendo por essas pessoas. Gente, e é lindo assim, né? Aquele momento ali do personagem se entregar, né? Tipo, do ator se entregar no personagem, daquela fala forte e potente. E é tipo lindo porque ele mostra quem ele é, né? Ele se perdeu no meio do caminho ali na investigação e também na vida dele no passado, quando ele cometeu aquele erro e aquele crime, mas ele é uma nova pessoa e ele não quer voltar a ser quem ele era. E sendo uma nova pessoa, porque Jesus chamou ele a ser novo, né? Ele quer poder fazer isso pelas outras pessoas também. E aquela investigação estava fazendo ele se perder do seu propósito na vida. E é também bonito também que tem um momento no filme que eles estão ali naquela vibe ali, naquela correria da investigação. E aí eles estão ligando para uma pessoa, né, para poder descobrir alguma coisa relacionada à investigação. E aí essa pessoa fala com o Padre Judd, né, o Padre Judd que tá na ligação, e ela pede para o padre rezar por ela, né? E aí, tipo, ele meio que para assim, né? Tipo, tava naquela correria, sendo engolido pela vida, no caso, pela investigação e esquecendo um pouco ali do seu propósito. E aí, quando essa personagem, né, pede pra rezar por ela, e aí ele volta, sabe? Tipo assim, volta tipo assim, nossa, é isso que eu tenho que fazer, né? É escutar o outro, é rezar pelo outro, é ajudar o outro. Que também é uma cena muito simbólica e muito bonita do filme. E assim, eu tô fazendo aqui esse episódio mesmo sabendo que assim é um tema muito sensível. Eu quase nunca falo sobre religião no podcast e não porque não faça parte de mim, na verdade faz muito parte de mim. A espiritualidade é um dos maiores aspectos da minha vida, mas não é algo necessariamente que eu falo tão abertamente e não por vergonha. Eu ia dizer não por medo, mas talvez um pouco por medo. Eu sei que hoje na internet, assim, é tão difícil você se abrir em coisas da sua vida porque os outros estão realmente muito dispostos a julgar na maioria das vezes. Mas eu gostei tanto do filme, eu achei tão bonito e eu achei tão sensível.
E assim, muito inesperado, porque obviamente, na maioria de filmes, né, nem sempre as coisas são tão respeitosas quando eles estão abordando algum grupo específico, né, seja religioso, né, seja falando sobre religião, ou não, seja sobre qualquer outro grupo, assim, pertencente no mundo, né. Mas eu me senti muito tocada mesmo pelo filme, acho que muito pelo Padre Jody, né, pelo personagem principal do filme e o que ele representa ali naquele filme. E aí eu não poderia deixar de falar, sabe? Tipo, obviamente eu já estava precisando e pensando em temas para o podcast, né, para episódios novos. E aí quando eu assisti o filme que eu fiquei tocada, eu fiz, pô, vai ter que ser um tema, sabe? Mas assim, mesmo que o filme fale sobre religião também, né, sobre cristianismo, na verdade, assim, eu também acho que o filme fala muito sobre comportamento humano e que é o foco também desse podcast, né, dos episódios. É poder juntar ali, misturar, conectar cinema e comportamento humano. O filme fala sobre culpa, sobre erros, sobre perdão, sobre identidade, sobre mentiras e sobre como as pessoas elas podem assim se corromper e serem corrompidas por líderes, né, sejam religiosos ou não, seja em qualquer outro tipo de grupo. E assim, nesse caso em específico do filme e do que eu abordo também nesse episódio, sobre como líderes religiosos podem, né, usar a Bíblia a seu próprio fazer, a seus próprios interesses, e em vez de estar assim ajudando os outros a serem melhores, eles estão, na verdade, prejudicando, né? E atrasando ali e transformando aquele ambiente que deveria ser acolhedor, respeitoso e amoroso em um ambiente cheio de julgamentos, de culpa, sabe? E de preconceito, assim. E aí, além disso, também o filme também aborda sobre essa questão de que as pessoas podem mudar, né? E devem mudar também na real. E é o personagem do Padre Jody é justamente essa pessoa que chega ali para poder transformar as coisas, mesmo ele também tendo sido uma pessoa que cometeu erros no passado, né? E aí ele é essa representação ali de que as pessoas podem mudar e que ele está disposto a usar a vida dele e o propósito de vida dele para o bem, né? E para refletir em outras pessoas que nem sempre tudo precisa ser igual, de que o passado não define quem você é, de que você pode ser uma nova pessoa, mas obviamente a justiça precisa acontecer, né? Aqui no filme é um pouquinho não tão quanto se espera que aconteça, né? Geralmente a pessoa é presa e tudo mais, mas assim, dentro da nossa sociedade, obviamente, as pessoas precisam pagar pelos crimes que cometem, mas tendo esse olhar também um pouco mais voltado para religião, ou não só para religião, mas assim, desse olhar humano mesmo, de que as pessoas podem recomeçar e de que as pessoas podem e devem assim reconhecer esses erros do passado e o que você fez de errado, mas ser uma nova pessoa também, não necessariamente ser uma nova pessoa para ir para a igreja, né, o que seja isso que vai acontecer com você, né, mas assim, que você possa mudar, né, porque eu acho que é muito melhor estar do lado do bem do que do mal, né? E eu acho que nós, como seres humanos, ou pelo menos a maioria, não queremos viver em um mundo ou em ambientes que sejam tão tóxicos e maldosos, né? E eu acredito fielmente que quando a gente planta coisas boas, a gente colhe coisas boas e que o bem precisa vencer, porque eu acho que viver num mundo repleto de maldade e coisas ruins acontecendo não é o que a gente quer, né? E é isso, gente. Esse episódio não é pra convencer ninguém de nada, é só um convite pra gente olhar pra essa história de uma forma delicada e por uma ótica diferente também. Se você curtiu o episódio, não deixa de comentar, né, se esse filme te tocou, se você assistiu ele te tocou de alguma forma. Se você gostou do episódio também, comenta que eu vou adorar saber. Segue o podcast na plataforma de áudio que você escuta e também segue os perfis do Comporta na Tela no Instagram, no TikTok, pra gente conversar por lá. E também porque por lá tem outros conteúdos, né, outras dicas. E a gente se vê aí nos próximos vídeos e nos próximos episódios.